A Coreia do Sul está se consolidando como um polo global de inovação em inteligência artificial, com suas gigantes tecnológicas liderando avanços significativos nesse setor. A Samsung Electronics vem implementando uma estratégia ambiciosa de expansão em IA, realizando investimentos expressivos para aprimorar suas ofertas tecnológicas. Um dos principais movimentos estratégicos da empresa tem sido a integração de recursos avançados de inteligência artificial em toda a sua linha de dispositivos Galaxy, tornando-os mais inteligentes e intuitivos. Essa iniciativa visa melhorar a experiência do usuário por meio de personalização e automação, demonstrando o compromisso da Samsung não apenas com a inovação em hardware, mas também em soluções de software. Paralelamente, o Grupo SK tem feito progressos notáveis no mercado de semicondutores, com foco especial no aumento da capacidade de produção de chips de memória de alta largura de banda, componentes vitais para aplicações de inteligência artificial. A SK Hynix, subsidiária do Grupo SK, tem intensificado sua produção desses chips essenciais em resposta à crescente demanda global e à pressão competitiva de gigantes do setor, como a TSMC. Esse movimento estratégico posiciona a empresa para capturar uma fatia maior do mercado de chips para IA, fortalecendo seu papel na cadeia global de suprimentos de semicondutores. A importância desses desenvolvimentos transcende as fronteiras corporativas, refletindo um esforço nacional da Coreia do Sul em direção à inovação tecnológica. O governo sul-coreano tem apoiado ativamente essa transformação por meio de políticas e incentivos projetados para acelerar a transição tecnológica do país. Essa direção estratégica é respaldada por parcerias que visam reforçar as cadeias de suprimentos de semicondutores com aliados como os Estados Unidos, mitigando riscos decorrentes de tensões geopolíticas, particularmente com a China. A cooperação tecnológica entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul tem se intensificado significativamente, marcando um marco importante na aliança entre essas duas potências. Essa aproximação é evidenciada em acordos recentes que focam no fortalecimento das cadeias de suprimentos de semicondutores e no desenvolvimento de tecnologias cruciais. Tais parcerias são vistas como movimentos estratégicos para contrabalançar a crescente influência da China no cenário tecnológico global, visando garantir uma vantagem competitiva nos mercados internacionais de tecnologia. Os impactos econômicos do desenvolvimento da IA e dos semicondutores são multifacetados e profundos, influenciando vários aspectos dos mercados globais e das políticas nacionais. À medida que a Samsung expande seu ecossistema de tecnologia de IA, não apenas fortalece a posição da Coreia do Sul na indústria tecnológica global, mas também acelera a transição para uma economia impulsionada pela inteligência artificial. Essa transformação pode levar ao surgimento de novos setores de emprego, enquanto potencialmente torna obsoletas algumas funções tradicionais. As empresas de tecnologia coreanas enfrentam uma série de desafios no cenário global em rápida evolução. Uma barreira proeminente é a crescente competição no setor tecnológico, especialmente de países vizinhos como China e Taiwan, que estão investindo significativamente em áreas-chave da tecnologia, como semicondutores e inteligência artificial. Isso torna crucial para as empresas coreanas inovar e se adaptar rapidamente para manter sua vantagem competitiva no mercado global. Além disso, os desafios regulatórios estão se tornando mais prementes para as empresas de tecnologia coreanas. À medida que governos em todo o mundo intensificam medidas contra práticas monopolistas, companhias como Naver e Kakao estão navegando por novas medidas regulatórias projetadas para fomentar a concorrência e prevenir a dominância de mercado. Essas regulamentações podem impactar seus modelos de negócio e exigir ajustes estratégicos, complexificando ainda mais o panorama para essas empresas que buscam inovar em um ambiente cada vez mais regulado. No campo da geopolítica internacional, as empresas de tecnologia sul-coreanas também devem considerar as implicações das alianças de seu país. O fortalecimento das alianças tecnológicas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, por exemplo, oferece tanto oportunidades quanto desafios. Essa cooperação visa contrabalançar a crescente influência da China no setor de tecnologia, mas também corre o risco de escalar tensões geopolíticas que podem afetar as estratégias de expansão global dessas empresas. As iniciativas de sustentabilidade na indústria coreana têm experimentado um crescimento notável, com empresas cada vez mais comprometidas com práticas ecológicas e investimentos em tecnologia verde. Conglomerados importantes como LG e Hyundai são líderes notáveis nessa transformação, tendo anunciado recentemente metas ambiciosas de neutralidade de carbono. Essas iniciativas não apenas se alinham aos esforços globais relacionados ao clima, mas também posicionam estrategicamente essas empresas em um mercado cada vez mais orientado pela consciência ambiental. Nesse contexto, investimentos em tecnologia
tecnologia verde por esses conglomerados refletem uma mudança maior em toda a indústria em direção a modelos de negócios sustentáveis. Essas mudanças são impulsionadas tanto por padrões ambientais internacionais quanto pela crescente preferência dos consumidores por produtos sustentáveis. Como resultado, as indústrias coreanas estão inovando em um ritmo sem precedentes, desde processos de fabricação mais ecológicos até a adoção de fontes de energia renovável, posicionando o país na vanguarda da transformação industrial sustentável. Além disso, o impulso em direção à sustentabilidade está fomentando esforços cooperativos tanto no âmbito doméstico quanto internacional. Empresas coreanas estão formando alianças com líderes globais em sustentabilidade para trocar conhecimentos e tecnologias, demonstrando o compromisso do país em contribuir positivamente para os objetivos ambientais globais. Essas parcerias também destacam o papel da Coreia do Sul como um participante ativo e engajado nas iniciativas climáticas mundiais. Além das iniciativas corporativas, o governo coreano desempenha um papel crucial no avanço da sustentabilidade por meio de estruturas políticas e incentivos projetados para acelerar a transição verde de seu setor industrial. Isso inclui subsídios para projetos de energia renovável e benefícios fiscais para empresas que investem em tecnologias sustentáveis, garantindo a continuação dessa tendência positiva em direção à sustentabilidade e sublinhando seu impacto de longo prazo na economia e no meio ambiente. A integração da inteligência artificial em tecnologias verdes apresenta oportunidades promissoras para otimização e eficiência. A IA pode ser utilizada para aumentar a eficiência energética, otimizar processos de cadeia de suprimentos e melhorar o gerenciamento de fontes de energia renovável. Por exemplo, sistemas baseados em IA podem prever com mais precisão a demanda de eletricidade e otimizar a distribuição de recursos entre fontes de energia renovável, reduzindo desperdícios e emissões. Essa sinergia entre IA e tecnologia verde está posicionada para impulsionar avanços futuros, colocando nações como a Coreia do Sul na vanguarda dessa onda transformadora. As colaborações internacionais são igualmente vitais para o avanço da tecnologia verde. O recente fortalecimento de alianças tecnológicas, como a cooperação entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul em cadeias de suprimentos de semicondutores, sublinha a importância de parcerias na superação de desafios técnicos e materiais associados ao desenvolvimento de tecnologia verde. Tais alianças não apenas auxiliam no compartilhamento de pesquisas, recursos e melhores práticas, mas também ajudam a estabelecer padrões globais essenciais para o desenvolvimento sustentável. A acessibilidade do conteúdo digital apresenta tanto oportunidades inovadoras quanto desafios significativos no cenário online atual. Com o advento de medidas de segurança sofisticadas, muitas plataformas intensificaram suas estratégias de proteção de conteúdo, impactando como os usuários podem acessar informações. Por exemplo, sites de notícias sul-coreanos como o Chosunbis adotaram controles de acesso complexos, equilibrando sua necessidade de salvaguardar a propriedade intelectual com a demanda do público por conteúdo acessível. Tais medidas são essenciais para a proteção de direitos autorais, mas também podem impedir a acessibilidade para usuários que dependem de tecnologias assistivas, ilustrando o delicado equilíbrio entre proteção e acessibilidade. As reações do público à acessibilidade de conteúdo digital variam amplamente. Para muitos usuários, a incapacidade de acessar conteúdo livremente é uma fonte de frustração, particularmente ao buscar informações de veículos globais, como fontes de notícias sul-coreanas. Esse cenário destaca tensões subjacentes entre restrições de conteúdo regionais e o desejo universal de acesso à informação. Enquanto alguns usuários defendem modelos de conteúdo mais abertos, citando a natureza global da internet, outros entendem e apoiam a necessidade dessas restrições para preservar os direitos dos criadores de conteúdo e manter o controle sobre a disseminação de informações regionais. A conversa sobre a acessibilidade de conteúdo digital frequentemente reflete tendências mais amplas no consumo de mídia e no avanço tecnológico. Com países como a Coreia do Sul implementando medidas de proteção rigorosas, isso sinaliza um movimento em direção à soberania digital, onde as nações decidem o nível de acessibilidade de seu conteúdo com base em prioridades econômicas e culturais. À medida que esses debates se desenrolam, eles ecoam em discussões internacionais sobre direitos de conteúdo e destacam a necessidade de uma abordagem equilibrada que respeite tanto os direitos dos criadores de conteúdo quanto as necessidades de acessibilidade dos usuários. O setor de tecnologia da Coreia do Sul tem experimentado mudanças sociais e regulatórias significativas, posicionando-se na vanguarda dos desenvolvimentos tecnológicos globais enquanto navega por complexos desafios domésticos. Gigantes da tecnologia coreanas como Samsung e SK Group estão liderando inovações em IA e tecnologia
tecnologia de semicondutores, alinhando-se às tendências globais, mas também pavimentando o caminho para a transformação econômica doméstica. O anúncio recente da Samsung de investimentos em IA em larga escala integra parcerias estratégicas com empresas internacionais, sublinhando a ambição da Coreia de ser líder em tecnologia impulsionada por IA. Em conjunto com o avanço tecnológico, a Coreia do Sul está testemunhando um panorama regulatório em crescimento que busca prevenir práticas monopolistas entre suas principais empresas de tecnologia, como Naver e Kakao. Esse foco regulatório reflete uma mudança global em direção a uma supervisão mais rigorosa das plataformas digitais, visando equilibrar inovação com concorrência justa. A influência dessas regulamentações poderia se estender além da Coreia, potencialmente estabelecendo precedentes globais para como grandes plataformas digitais são governadas, garantindo a proteção do consumidor enquanto incentiva a inovação. A aliança estratégica entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul no setor de tecnologia está posicionada para criar mudanças geopolíticas significativas. À medida que ambas as nações fortalecem a cooperação na produção de semicondutores e outras tecnologias críticas, prevê-se um realinhamento das dinâmicas de poder regionais e globais. Essa parceria não apenas aprimora as capacidades tecnológicas de ambos os países, mas também serve como contrapeso à crescente influência da China no domínio tecnológico. Ao fortalecer laços com os Estados Unidos, a Coreia do Sul se posiciona como um aliado indispensável no ecossistema tecnológico liderado pelo Ocidente. Esse movimento provavelmente aumentará a competição e a tensão com a China, que tem perseguido agressivamente a autossuficiência tecnológica e expandido sua influência em indústrias de tecnologia crítica. Tais alianças refletem uma manobra estratégica mais ampla, onde os países estão buscando garantir dominância tecnológica e salvaguardar cadeias de suprimentos críticas contra potenciais interrupções geopolíticas, reconfigurando significativamente o equilíbrio de poder na região asiática. Os impactos econômicos desses desenvolvimentos não podem ser subestimados. As inovações em semicondutores desempenham um papel crítico no aprimoramento das capacidades tecnológicas de uma nação e no potencial de crescimento econômico. Como evidenciado pelo aumento da produção de chips de memória de alta largura de banda pela SK Hynix, há uma corrida global para dominar essa área essencial da tecnologia, crucial para aplicações de IA. O aumento na fabricação de semicondutores não apenas ajuda a proteger a economia da Coreia do Sul contra flutuações do mercado global, mas também afirma seu status como um jogador fundamental na cadeia de suprimentos internacional. Esse movimento estratégico pela SK Hynix poderia impulsionar a Coreia do Sul à frente de competidores como a TSMC, enfatizando a corrida armamentista de semicondutores em andamento que molda destinos econômicos em todo o mundo. As implicações vão além do crescimento econômico direto, afetando a segurança nacional, a influência geopolítica e a capacidade de liderar em indústrias emergentes, posicionando a Coreia do Sul para um papel potencialmente dominante na evolução da economia global baseada em tecnologia. No cenário doméstico, grandes empresas de tecnologia coreanas estão cada vez mais investindo em tecnologia verde e iniciativas de sustentabilidade, que se alinham com os esforços globais para combater as mudanças climáticas. Empresas como LG e Hyundai estão liderando essa carga com compromissos com a neutralidade de carbono e investimentos em tecnologias sustentáveis. Espera-se que essas iniciativas transformem o panorama de manufatura na Coreia, promovendo práticas ecológicas enquanto abrem novas oportunidades de mercado. O panorama social e regulatório no setor de tecnologia da Coreia do Sul serve como um microcosmo de mudanças globais maiores, onde a inovação deve se mesclar com responsabilidade social e estruturas regulatórias. A natureza dinâmica dessas mudanças destaca o duplo foco da Coreia em fomentar tecnologias de ponta e aderir a novos modelos econômicos centrados na acessibilidade e competição. À medida que essas tendências evoluem, provavelmente moldarão discussões tanto regionais quanto globais sobre governança tecnológica e sustentabilidade. Dados os avanços significativos nos setores de negócios e tecnologia da Coreia do Sul, é claro que o país está posicionado na vanguarda de mudanças inovadoras. À medida que Samsung e SK Hynix continuam a ultrapassar limites em IA e tecnologias de semicondutores, a Coreia do Sul se encontra se tornando um ator fundamental no cenário tecnológico global. Esses avanços, destacados pelas expansões estratégicas de IA da Samsung e pela produção aumentada
limitada de semicondutores da SK Hynix sinalizam um futuro onde a Coreia do Sul poderia potencialmente liderar nesses campos críticos. Essa trajetória não apenas promete prosperidade econômica, mas também introduz novos desafios e oportunidades sobre como essas tecnologias serão integradas ao mercado global. Adicionalmente, o fortalecimento de alianças tecnológicas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos está posicionado para redefinir paisagens geopolíticas, notavelmente na Ásia, onde a influência da China continua a crescer. Essa aliança, especialmente em semicondutores e tecnologia de IA, poderia levar a uma competição elevada, mas também a oportunidades de colaboração que podem impulsionar a inovação ainda mais. Tais dinâmicas são essenciais não apenas para o crescimento econômico, mas também para manter um equilíbrio de poder na cadeia global de suprimentos de tecnologia. O aprimoramento dessas parcerias sublinha a importância da cooperação internacional em navegar pelo setor de tecnologia em rápida evolução. Na arena doméstica, os movimentos da Coreia do Sul em direção à tecnologia verde e práticas sustentáveis refletem responsabilidades e compromissos ambientais globais. À medida que grandes conglomerados como LG e Hyundai abraçam metas de neutralidade de carbono, há uma mudança pronunciada em direção à integração de tecnologias ambientalmente amigáveis em práticas industriais. Essa transição não apenas se alinha com iniciativas climáticas internacionais, mas também encoraja outros países na região a adotar medidas similares, potencialmente remodelando o panorama industrial na Ásia em direção à sustentabilidade. No entanto, os avanços em tecnologia e a interconexão global trazem desafios, particularmente na acessibilidade de conteúdo digital. Como destacado por especialistas, as medidas tomadas por veículos de notícias como o Chosun Biz exemplificam um movimento mais amplo em direção à soberania digital e monetização de conteúdo que poderia criar barreiras de acesso. Essas barreiras ilustram uma divisão crescente em como o conteúdo é acessado e disseminado globalmente, levantando preocupações sobre igualdade de informação e acessibilidade. À medida que o mundo se torna mais digitalizado, equilibrar esses interesses enquanto se garante o acesso será fundamental para criar uma comunidade global informada. A tecnologia verde está posicionada para ser uma pedra angular das estratégias industriais e econômicas futuras globalmente. Na Coreia do Sul, empresas como LG e Hyundai tomaram passos significativos em direção a abraçar a sustentabilidade. Ao anunciar metas ambiciosas de neutralidade de carbono, esses conglomerados não estão apenas se alinhando com iniciativas climáticas globais, mas também respondendo à crescente pressão internacional para adotar práticas de negócios sustentáveis. Espera-se que esse movimento fomente inovação significativa, particularmente no campo de tecnologias de energia renovável, veículos elétricos e processos de manufatura eficientes em energia. À medida que o mundo enfrenta o desafio urgente das mudanças climáticas, a necessidade de soluções de tecnologia verde escaláveis e impactantes nunca foi mais crítica. Especialistas em acessibilidade de conteúdo digital destacaram a necessidade de padrões de acessibilidade aprimorados para garantir que todos os indivíduos, independentemente de suas habilidades físicas, possam interagir com mídia digital efetivamente. Por exemplo, o Dr. Jia Deng, um pesquisador líder no MIT, sublinha as barreiras significativas que medidas de segurança complexas em websites podem impor àqueles usando tecnologias assistivas. Sites de notícias como o Chosun Biz frequentemente usam scripts avançados e restrições regionais que acidentalmente criam desafios para esses usuários. Como o Dr. Deng aponta, enquanto essas medidas são projetadas para salvaguardar conteúdo, elas também inadvertidamente dificultam esforços mais amplos de acessibilidade, necessitando um equilíbrio entre proteção de conteúdo e acessibilidade do usuário. E você, o que pensa sobre o avanço tecnológico sul-coreano no campo da inteligência artificial? A Samsung e SK Hynix estão realmente preparadas para competir com gigantes como TSMC? Como você enxerga o impacto da aliança entre Coreia do Sul e Estados Unidos no cenário geopolítico asiático, especialmente considerando a China? Acredita que as iniciativas de sustentabilidade das empresas coreanas representam um compromisso genuíno ou apenas uma estratégia de marketing? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos ampliar esse debate. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!